Bom, pessoal, eu vou te falar uma coisa e talvez você não goste. Você pode nunca ter se ajoelhado diante de uma imagem e mesmo assim estar vivendo em idolatria. E o mais perigoso, sem perceber. Porque muitas das vezes foi ensinado que idolatria é só você se curvar diante de uma imagem, diante de uma estátua, mas ninguém te contou que ela hoje está mais sutil, mais sofisticada e muito mais difícil de se identificar. Hoje o ídolo não está só em um altar, está no bolso, está também na mente e muitas vezes está dentro da própria igreja. Então eu quero te fazer uma pergunta, mas responde com sinceridade, não para mim, para você mesmo. O que hoje tem ocupado ou tomado o lugar de Deus na sua vida? Bom, preste atenção nisso aqui, pessoal. Quando a gente fala de idolatria, automaticamente vem na mente o que? Adoração à imagem, à escultura, coisas que são visíveis, mas na verdade que idolatria nunca começa de algo que é físico, ela começa dentro do coração, porque o problema nunca foi o que está do lado de fora, o problema foi o que é gerado dentro de mim, dentro de cada um de nós. Idolatria é quando algo ocupa o lugar que nunca foi dele. Olha só que interessante. E quando algo começa a ter mais peso do que as suas decisões, do que o próprio Deus, isso começa a controlar a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E aqui está o ponto importante. Nem tudo que vira ídolo em nossas vidas é ruim. Esse é o grande engano das pessoas. Tudo aquilo que muitas vezes se torna ídolo é bom. Dinheiro não é o problema. Dinheiro é uma ferramenta. Mas quando vira a sua segurança, se tornou um ídolo. Trabalho não é um problema. Mas quando a sua identidade está só nele, virou um ídolo. Um relacionamento não são problemas, mas você muitas vezes depende emocionalmente de alguém mais do que o próprio Deus. Então isso virou ídolo. Percebe que o problema nunca foi a coisa em si, mas o lugar aonde que ela ocupa. Porque tudo aquilo que você sente que não pode perder, começa a tomar o lugar de Deus dentro de você. E hoje a idolatria, ela mudou de forma, ela não aparece só como algo, como uma estátua, ela aparece como prioridade. Tem gente que hoje, que acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o telão solar. Por quê? Porque não é sobre ver a hora, é sobre ser aprovado, é curtidas, é comentário, é visualizações, e sem perceber, a pessoa passa a viver em função disso. Ela não vive mais, ela performance. Isso também é uma idolatria. Tem gente que deposita toda a esperança na política, como se o sistema fosse capaz de te salvar, o que só Deus pode fazer. Só Deus pode transformar. Isso também se torna uma idolatria. Tem gente que vive em função de status, de aparência, de reconhecimento. E tudo isso começa a definir o valor da própria vida. Isso também se torna, idolatria, pessoal. E aqui é onde as coisas ficam mais sérias, se você for parar para analisar, porque não está só lá fora, muitas vezes está dentro da própria igreja. Tem gente que usa o nome de Deus, mas não busca a vontade do próprio Deus. Fala muitas vezes com autoridade, mas não vive em submissão, defende opiniões, mas não conhece a verdadeira palavra. E quando a pessoa usa Deus, o próprio nome de Deus, para sustentar aquilo que ela já decidiu no seu próprio coração, isso não é fé, isso é uma idolatria disfarçada de religião. E existe uma das formas mais perigosas, porque ela parece que é correta, é a idolatria da tradição, quando alguém prefere manter o que sempre foi feito, mesmo que esteja errado, mas quando a pessoa ela não questiona, não examina, não confronta, porque sempre foi assim. Isso é colocar a tradição acima da verdade. E tudo que é colocado acima da verdade, automaticamente está colocando-se no lugar de Deus, pessoal. E no final, tudo se resume a uma coisa só: posição. Quem está no centro da tua vida?
Porque o centro, ele não pode ser dividido. Ou Deus está no centro, ou ele não está, pessoal. E talvez hoje você não tenha parado para perceber, mas suas decisões, seus medos, suas prioridades já mostraram de fato quem está ocupando este lugar, pessoal. Infelizmente, muitas vezes as decisões ao qual nós tomamos se torna ídolo. Talvez o ídolo não é algo visível, talvez ninguém que esteja ao seu redor tenha percebido, mas você sabe, porque naquilo que você não pode perder, naquilo que você ocupa seus pensamentos, aquilo que está a sua influência nas suas decisões. Isto aí é idolatria. Começa dessa forma. Então hoje, mais do que nunca, pessoal, mais do que nunca, você precisa parar e fazer uma pergunta bem simples. O que na minha vida tem ocupado o lugar de Deus? Porque a idolatria não começa quando você se ajoelha, começa quando você substitui, pessoal. Substitui. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que de fato precisa ouvir essa palavra, porque infelizmente tem muita gente vivendo dessa forma, sem perceber. E se você quer continuar também aprendendo sobre uma fé de forma clara, direta, sem rodeio, se inscreve aqui no canal, já comenta o que você acha em relação a esse assunto, porque aqui nós não falamos de religião, né? Nós falamos principalmente de transformação e de fé. E que Deus te abençoe cada vez mais e até o próximo episódio.